Bom, senhores, então, bom dia para todo mundo. Hoje nós vamos estar falando sobre a questão da gestão de riscos e a agenda ESG, tá certo? Meio ambiente, social e governança, como que nós vamos compatibilizar, tá ok? Quem vai dar aí, na verdade, ministrar esse webinar aqui sou eu, que vocês já me conhecem, e também a nossa diretora associada, que é a professora doutora Silmara Veiga de Souza Calestino Montemor. Nome grande, hein, Silmara? Tá certo? Depois ela vai se apresentar quando ela entrar na parte dela aí, né? Mas o objetivo nosso aqui, na verdade, é sensibilizá-los, tá certo? De maneira muito clara, sobre a questão das métricas a serem utilizadas para que os nossos amigos investidores fiquem mais confortáveis ao colocar dinheiro para vocês. Antes disso, eu vou passar aqui um filmezinho nosso para fazer a nossa propaganda, se vocês assim permitirem, tá certo? Você sabia que para uma empresa se tornar resiliente e competitiva no mercado, a otimização dos seus processos é fator primordial? Agora, sua empresa pode contar com uma ferramenta tecnológica e automatizada que atende às áreas de governança, riscos e compliance, facilitando o trabalho dos gestores e otimizando os processos. O software Interrisk tem diferentes módulos para a otimização de todas as áreas da empresa, além de integrar informações de inúmeras disciplinas com a visão ampla da interconectividade alinhada com a inteligência em riscos. Com ele, as diversas disciplinas de riscos são integradas a um único framework, possibilitando um processo sistêmico e contínuo, de forma em que todos trabalhem em sincronia. A ferramenta permite a visualização dos riscos de forma estruturada, em matrizes completas, a partir da interconectividade entre riscos para identificar quais necessitam de prioridade no tratamento. O Interrisk é uma solução em nuvem, sem taxa adicional por licença e de fácil manuseio para os gestores. Software Interrisk, levando inteligência em riscos para o mundo. Muito bom, senhores. Bom, qual é o nosso objetivo, nosso webinar aqui? Então, é apresentar as métricas que hoje o mercado está utilizando para mensurar o nível de maturidade dos fatores chaves do programa da ESG, ou seja, do meio ambiente, social e da governança, tá certo? Essas métricas, elas são hoje de suma importância, porque sem elas não há investimento, tá? Então, vamos começar aqui batendo o seguinte: o que vem a ser ESG e por que ela ficou tão relevante nesse sentido, tá certo? Então, a sigla ESG, já falei, Meio Ambiente, Social e Governança, tá certo? Que venha vindo. Era o antigo programa, na verdade, de sustentabilidade. Quando eu falo antigo programa, porque ele não tinha esta sigla, especificamente falando, tá certo? Hoje ele possui esta sigla de maneira muito clara, ok? E a relevância ganhou, né? Na verdade, o mundo, em função de quê? Dos fundos que gerenciam e administram os ativos, tá certo? E esses fundos traçaram as estratégias para que estas estratégias fossem, na verdade, sustentáveis. Então, isso é um ponto fundamental. Então, isso significa que mais de 30 trilhões de ativos sob a gestão desses fundos, né, são, de fato, gerenciados. 30 trilhões de dólares é que são gerenciados, isso de maneira muito clara, tá certo? Só na Europa são 14 trilhões, que equivale mais ou menos a 50% do total do continente. Nos Estados Unidos, mais ou menos 25%. O que isso significa, de maneira muito clara? Que os investidores querem tornar estes investimentos que eles fazem, como sendo responsáveis. E passou a ser o quê? Um fator decisivo nessa alocação deste recurso. Então, isso é importante. E o movimento, este movimento, né, da ESG, da empresa ser responsável socialmente, no meio ambiente, é um movimento que veio para ficar. A intensificação dele é cada vez maior. Lá fora, muito maior que no Brasil, mas no Brasil também está crescendo de maneira muito clara. Hoje saiu até no jornal Estado de São Paulo a carta aí que quase que 27 empresas, né, de grande porte fizeram para o governo, dizendo que temos que tratar a agenda verde de maneira mais contundente, mais responsável, tá certo? Então aqui está o Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, a maior gestora de ativos dos Estados Unidos, fez essa observação, fez uma carta anual que ele enviou, né, aos presidentes das empresas em 2018, onde ele disse que, enfatizou que as empresas devem ter um propósito social, longo prazo. Ela tem que dar retorno para a sociedade,
tem que dar um retorno para o planeta, tá certo? Então ele fala lá, para prosperar ao longo do tempo, toda empresa deve não apenas apresentar o resultado financeiro. Então vejam bem os senhores, o resultado financeiro da grana, por si só, não é que passou a ser secundário, ele anda junto, é irmão siamês dos resultados não financeiros, dos relatórios não financeiros. Mas tem que demonstrar como contribui, de que forma ele auxilia, né, de maneira muito clara, direta, positiva, o quê? A sociedade, o planeta, as pessoas como um todo. Então, isso que foi que me fez, né, a sigla ESG prosperar, ter uma relevância extremamente forte hoje no mercado como um todo, tá certo? Então, isso é fundamental. No Brasil, a pandemia, na verdade, em que etapa a gente está, né? A pandemia deu uma alavancada, uma potencializada em cima disso. Posso chamar até que foi um fator catalisador, tá certo? Estruturante, que fez com que também os investidores olhassem isso com maior carinho, com maior relevância, tá certo? Então, o Brasil também passou a ganhar força com isso. Empresa hoje no Brasil que tem, na verdade, uma divisão, uma área, né, de sustentabilidade, antiga área de sustentabilidade, que era uma área sozinha, isolada, por si só, ela tem que ser o quê? Uma área transversal, obrigatoriamente, tá certo? E isso é um ponto fundamental que ele tem a falar. Então, não é apenas o modismo, tá aí, eu coloquei essa carinha aí da Forbes aí, é um caminho sem volta, tá certo? Onde as empresas que não se adaptarem a esse novo cenário ficarão para trás. Por que ficarão para trás? Vai ficar muito mais caro arrumar dinheiro, vai ficar muito mais caro verificar. E por que isso acontece ou poderá vir a acontecer de maneira muito clara, tá certo? Então, na verdade, os conselhos de administração, os diretores, o presidente, não davam muita bola com isso, achava que era mais um pontinho burocrático a ser cumprido. Isso é uma realidade, tá certo? Hoje não. Para muito, esses termos aí da ESG traz à mente questões de quê? Natureza ambiental, mudança climática, escassez de recurso, são elementos importantes da ESG, mas a sigla significa muito mais do que isso. Quer dizer, o tema ESG, né, envolve o quê? Questões sociais, como práticas trabalhistas, tá certo? Gestão de talentos, segurança de produtos, segurança de dados, segurança do trabalhador, acidente de trabalho. Então, abrange também questões de governança, que é um ponto fundamental, como a questão de você ter no conselho diversidade, não pode ter só a panela formada, obrigatoriamente, como que é feita a remuneração desses executivos, né, dos que estão praticando, que são os executivos da empresa como um todo e do próprio conselho, como que isso é feito, e a ética nos negócios. Então, ela dá uma visão muito mais ampla do que somente a sustentabilidade dava antigamente, tá certo? Então, alguns conselheiros pensam, né, em ESG apenas como uma vitrine. Pensavam, na verdade, né? Pensavam, né, para o mercado de investidores. Tanto é que tinha um ponto nevrálgico, que a gente vai falar agora aí, que é importante, que é a questão do relatório. Então, os relatórios eram relatórios completamente o quê? Bem feitos, muito bonitos, muito esforço na capa, mas com pouca conteúdo no quesito de quê? De você medir o desempenho. Não tinha KPIs, tá certo? Só fazer, na verdade, uma ONG, participar de um programa social, achava que isso era sustentabilidade. Não, é muito mais profundo que isso. Eu preciso, ao longo do tempo, no longo prazo, claramente definir as metas do meu programa ESG para criar valor. E se eu não crio valor, senhores, eu vou destruir a empresa. Ao longo do tempo, ela não sobrevive. Tá certo? Então, eu preciso criar valor. Isso é importante. Valor para quem? Para o planeta, para a sociedade como um todo. Então, por isso que vem a questão do ESG, tá certo? Então, isso é importante. E temos 3 razões para as empresas ficarem atentas. Então, isso é importante. Número 1, foi que mudou o engajamento dos investidores e também o comportamento dos consumidores, tá certo? Estão levando o quê? As empresas a se reinventarem.
Então, tanto aquele que coloca dinheiro hoje na empresa, estou na bolsa, preciso de grana, vou para a bolsa, ele vai olhar se você tem um programa de ESG, ele vai olhar se os fatores chaves do ESG fazem parte daquele segmento que você trabalha, e se eles são, na verdade, né, possuem materialidade, que é a influência que tem, tá certo? E mesma coisa o consumidor. O consumidor quer consumir hoje, né, produtos, na verdade, e serviços que sejam sustentáveis, tá certo? Tive esse fim de semana no shopping, por exemplo, fui lá nas Havaianas, já tinha lá a Havaiana, tá certo? Com produtos totalmente recicláveis, tá certo? Desde o próprio chinelo, tá certo? Como também tênis e etc. Tudo de produto reciclável. Então, é fundamental isso. Quer dizer, a mudança da cultura passa a ser um ponto fundamental, tá certo? Segundo ponto, então eu tenho a mudança do mindset, né, de quem? Do investidor e do consumidor, tem a questão da regulação, quer dizer, a regulação força cada vez mais que a ESG esteja na agenda dos investidores. Eu, como investidor, não posso colocar grana numa empresa que está sendo processada, numa empresa que está cometendo, por exemplo, um abuso com seus trabalhadores, então isso é fundamental, tá certo? Que tem, na verdade, trabalho escravo, e aí por aí vai. Não posso ter, porque o meu nome vai estar em jogo. Nome de quem? Do seu investidor. Então, isso é importante. E o terceiro do foco é que ela tem sido particularmente o quê? Um sinal de que ela é uma alfa. O que é alfa? Geração de retorno acima do mercado. Então, quem investe hoje no ESG, em programas ESG, ele tem grandes chances, muitas chances bem maiores do que as outras, de quê? De dar um retorno muito mais rápido, muito melhor. Que é isso que o mercado hoje está olhando. Então, são três grandes razões, três grandes motivos para que na verdade, esse programa não seja só para inglês ver. Tem que ser um programa de fato, que tenha eficácia, na verdade, e que ele seja, né, realmente algo a longo prazo, o olhar de longo prazo, né? Que isso é fundamental eu ter, tá certo? Os fatores chaves, né, da ESG em investimentos, né? Então, o que eles falam, na verdade, os investidores olham com isso? Primeiro, eu tenho diferentes estratégias e elas não são excludentes. Por que eu tenho diferentes estratégias? Porque eu tenho diferentes segmentos. Então, diferentes segmentos de mercado, indústrias diferentes, eu tenho que dar mais esforço, né, em determinados fatores, em determinados temas. É isso que nós estamos dizendo. Então, o ESG não pode ser e nem vai ser igual para todas as empresas, tá certo? Isso é fundamental eu ter na mão, tá certo? Então, isso é importante. Segundo, há uma série de provedores, né, de dados da ESG, que usam diferentes metodologias. Então, os investidores estavam falando que eu tinha N metodologias, tinha N formas de medir, cada um apresentava os seus diferenciais, sendo mais ou menos funcionais, dependendo do meu objetivo. Então, eu não tinha um framework, na verdade, né, padrão. Eu não tinha isso. Então, isso era um ponto fundamental. Então, dois pontos para a gente poder pensar aqui. Eu tinha um programa que era mais ou menos padrão, o pessoal fazia padrão independentemente do seu setor, independentemente, né, da sua indústria, e tinha N metodologias que poderiam estar medindo o ESG, tá certo? E isso o investidor reclamava. Então, identificar quais são os fatores chaves ou os fatores relevantes para cada setor não é uma tarefa simples, mas é essencial, é importantíssimo. Por quê? Porque o investidor vai olhar se os fatores que eu estou trabalhando, os fatores que constam do meu programa, eles servem, né? Eles apoiam, eles suportam, ele faz diferença no setor que eu trabalho, tá certo? No setor que a minha empresa trabalha, tá certo? Se eu colocar fator pouco relevante, né, que tem implicação muito pequena, eu vou gastar tempo e dinheiro. E, em vez de eu criar valor, eu vou destruir valor. Então, isso é fundamental entender bem isso daqui. Então, é fundamental. Da teoria à prática, né? Existem vários benefícios dos serviços oferecidos pelas consultorias. Vários benefícios, obviamente. Tanto que os investidores pediram, né, que houvesse uma padronização
nos frameworks, tá certo? E pediram, inclusive, para o Fórum Mundial, que tem um Conselho Empresarial Internacional, que é o IBC, do Fórum Mundial, onde eles lideraram uma integração com mais de 140 entrevistas com presidentes de empresa, para alinhar o quê? Valores e estratégias corporativas, tá certo? Com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tá certo? Para quê? Para melhor servir a sociedade. Então, o Fórum Mundial foi um que integrou, procurou integrar, né, a nível mundial. Ele chamou para isso várias consultorias, as Big Four foram chamadas, inclusive, para colocar todas no mesmo tom, todas falarem a mesma linguagem, tá certo? O mundo falar as mesmas linguagens, as empresas falarem a mesma linguagem. Então, fundamental né, esse direcionamento que nós estamos falando aqui com vocês, tá certo? Então, por exemplo, né, reclamavam que de inúmeros critérios e metodologias não financeiras. Quer dizer, então, o que se criou? Né? O que está se criando? Inúmeros KPIs que não dizia nada, não tinham por que dizer. Então, esses KPIs, na verdade, eram para enxugar gelo, era para ficar bonito, tá certo? Ah, eu tenho carbono. O que é que para o banco adianta você falar que está diminuindo o carbono, tá certo? CO2, peanuts para a bancária, tá certo? Então, é isso que eles estavam questionando. Então, o que a gente fala em termos técnicos agora é que esses fatores não possuem o quê? Materialidade. Isso é importante, tá certo? E materialidade para o mundo, né? ESG, o que é? É algo como material se ele possui uma probabilidade razoável, esse fator, de impactar a condição financeira ou o desempenho operacional de uma empresa. É isso que eu queria ver. Ou seja, os fatores que têm que ser agora escolhidos, eles têm que possuir materialidade. Ou seja, eles poderão influenciar um impacto financeiro grande ou um impacto no desempenho operacional meu, caso eu não venha a concluir, caso eu não venha a praticar, tá certo? É isso que eles querem ver. Ou seja, tem que ser relevante para o setor que eu estou inserido no contexto. Então, fundamental eu ter isso aqui na mão, tá certo? Então, os relatórios não possuíam métricas para medir isso daí. Não tinham métricas antes. Então, eles estavam reclamavam, reclamam ainda hoje, que muitos relatórios são bonitos de ver, maravilhosos de se olhar, mas se você enxugar, não sai nada. Só sai fotografia bonita, só sai que fez um programa X, um programa Y, e fala, quantos acidentes você teve esse ano nas suas operações do trabalho? Foi construir uma linha, foi construir, na verdade, uma hidrelétrica, foi construir, na verdade, uma represa, matou quantas pessoas? Teve acidente? A comunidade ao lado seu, você soube tratar? Você negociou direito? Você soube, né, fazer essa transição? Então é isso que eles querem saber, para gerar valor. Porque eu não quero colocar dinheiro numa empresa que está, na verdade, manchada de sangue na sua construção. Eu não quero isso. Cumpri o prazo meu, mas com isso tive N mortes atrás. Não vale. Não vale. Com isso, eu não cuidei da comunidade. Deixei a comunidade sem o quê? O seu ganha-pão, por exemplo. Então não pode. Então tem que ser feita uma coisa consciente, com uma consciência muito grande, tá certo? Isso é fundamental entender este processo, tá certo? Então, os fatores da ESG, segundo o Larry Fink, ó, né, estão se tornando cada vez mais dominantes, e não somente no que se refere à sustentabilidade. Então, não é só sustentabilidade. Então, o programa deixou de se chamar sustentabilidade em função disso, mas também sobre como as empresas vão evoluir para se tornarem mais engajadas socialmente. Então, as empresas, com o dinheiro dele, têm que ser socialmente responsável. É aquilo que eu falei, tá certo? O que é o social? Aí tem várias métricas que a gente vai falar pela frente aqui, mas é importante o relatório ser construído de uma maneira que você possa medir de maneira muito clara isso que estamos falando, tá certo? Então, isso é fundamental para a gente poder entrar, tá certo? Então, um grande problema enfrentado pelas empresas, qual que é? Era o gap de comunicação, tá certo? Com os investidores, que é isso que daqui a pouco eu vou passar a palavra para a Silmara falar um pouquinho disso. Esse gap de comunicação, senhores, chama-se relatório. Eles queriam, na verdade, dados que eram padronizados.
para eles poderem fazer comparações da empresa A que ele estava investindo no mesmo segmento que a empresa B, né? Mas os tipos de dados que são importantes para um acionista podem não significar muito para o outro, para o acionista. A questão não é essa, é para o segmento. Mas mesmo dentro de uma única firma de investimento pode haver o quê? Prioridades conflitantes. Pode haver. Por quê? Eu posso ter indústrias diferenciadas. Então, eu tenho que separar por segmento de negócio. Então, enquanto o gestor de portfólio enfatiza a capacidade da empresa em cumprir as metas anuais de receita, quer dizer, cumprir o desempenho financeiro, o gestor, né, vai se concentrar em quê? Em elementos também da ESG. Então, ele vai se concentrar sobre dois aspectos: a grana, o financeiro, e os elementos da ESG. Para quê? Para criar valor sustentável de longo prazo. Então, é fundamental isso. Preciso criar valor sustentável de longo prazo, certo? Então, esse gap de comunicação é ressaltado para vocês, porque é hoje ainda um dos pontos, né, o calcanhar de Aquiles hoje dos investidores. Eles ficam extremamente irritados ainda, chateados, né? Até que o Larry Fink soltou essa carta em 2018, bateu pesado em todo mundo, falou que negou, né, as decisões de mais de 4 mil executivos em 2.700 empresas que ele era acionista em relação ao tema ESG. Então, é primordial que a gente saiba se comunicar e saiba falar, na verdade, com o investidor, que é um ponto fundamental que nós temos que saber aqui para poder blindar isso de maneira muito clara, tá certo? E as empresas estão aprendendo agora a tratar o assunto. Então, quando o investidor pergunta sobre a ESG, uma empresa talvez indique um grupo ou um diretor de sustentabilidade e que vai emitir um relatório anual. Isto era o padrão. Era o padrão. Então, esses relatórios abordavam o quê? A questão de maneira mais abrangente. Era genérico. Isso a Silmara vai falar agora um pouquinho com vocês. Então, eles descreviam o quê? Oportunidades de voluntariado para empregados, tá certo? Quer dizer, então fazia de campanhas para que os empregados fossem voluntários em várias ações sociais, certo? Durante feriado, fim de semana, programas de reciclagem nos escritórios, esforço de recrutamento em faculdades da região, tá certo? Isso é muito bacana. Só que isso é relevante para a sociedade de maneira clara, para o planeta de maneira clara, tá certo? Mas o que o investidor quer? Está escrito aqui, ó. Ele está entendendo o que a empresa faz com relação aos riscos do SG. Ou seja, se eu, empresa, não conseguir cumprir com os objetivos que eu coloquei em cima dos fatores chaves que foram escolhidos, foram materializados, qual é a exposição que a empresa possui? Qual é a criticidade dos riscos que ela possui? E isso não se falava em hipótese nenhuma nessas informações. Isso desaparecia, é uma grande verdade. Não tinha uma matriz de risco, não tinha uma matriz de materialidade comparando com a matriz de risco, tá certo? Ponto fundamental, ó. Então tá aí, ressaltar para que vocês possam olhar isso de maneira muito clara. Então os relatórios não falavam sobre isso. Muitos não falam ainda, tá? Muitos não falam, que isso é novo. Só está começando a cobrar isso enfaticamente agora, de maneira muito clara, certo? E com isso agora aqui vou deixar um pouco a Silmara falar, tá certo? Antes da gente falar, na verdade, na matriz de materialidade, tá certo? Silmara, o que você pode falar sobre isso aí, sobre a questão do relatório para os investidores? Bom dia, professor. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui com o pessoal novamente. Estou muito contente. Hoje estou transmitindo aqui da cidade de Iguape, que é minha cidade de Natal, porque eu tomei a segunda dose da vacina hoje de manhã, não daria tempo de chegar até em São Paulo, então peço desculpas por não estar aí ao lado do senhor. Nada, que isso, estamos juntos aí. Obrigada. Mas agora imunizada, uma coisa a menos. Isso é importante, muito importante, né? Eu e o professor brasiliano tivemos algumas reuniões justamente para estudar essa questão. Nós nos debruçamos a fundo sobre esse tema, como ele vem sendo tratado pelas empresas, analisamos alguns relatórios de ESG, analisamos inclusive cursos de ESG que vêm sendo ministrados. E algumas considerações importantes, assim,
Enfim, nós fizemos um plano de ação a partir do seguinte pensamento. O que acontece? Eu percebi, por exemplo, no MSCI, que faz uma espécie de rating ESG das empresas. A princípio, eu falei assim, puxa vida, isso daqui está um pouco aberto, pode ser que deixe algumas brechas para um washing. Então, como que a gente poderia estudar para fazer uma metodologia um pouco mais fechada, mas sem a gente parecer invasivo? Porque o que acontece? O que eu percebi, se a gente deixasse muito aberto, ficariam brechas para que ocorressem novos casos, como que ocorreu lá com o Carrefour, com a XP que está respondendo. Enfim, então como que a gente poderia adotar uma estratégia para preservar o cliente, que esse é o objetivo maior, sem ser invasivo e sem que a empresa, como o professor brasileiro falou, existem muitas vezes interesses conflitantes, por exemplo, o lucro e o cumprimento de uma determinada meta socioambiental. Óbvio, então, esses conflitos de interesse, eles precisam ser dirimidos, eles precisam ser vistos de uma forma holística, multidisciplinar, para que não haja um conflito. Na verdade, o conflito é aparente. A gente chama, até no direito, de antinomia aparente. Por que uma antinomia aparente? Se o fim da empresa é ela ser sustentável, ser plena, obviamente que existe um balanço disso tudo. Então, como fazer esse balanço? Como compor esses interesses? E a consideração foi que isso se dá a partir do comprometimento com as metas. Por exemplo, a empresa, a partir de suas atividades, ela apresenta lá determinadas falhas Y. E a partir dessa falha, obviamente, vai gerar um risco. Então, qual seria um plano de ação ESG correto? A correção das falhas, com plano de mitigação de danos causados, mais uma redução ou um contingenciamento de riscos, ou seja, prever a possibilidade disso ocorrer no futuro e prevenir. Mas o que a gente observa muitas coisas? A empresa já observou a falha que gera determinado risco, e ao invés disso, o que vai acontecer? Um washing ESG, que é um marketing através muitas vezes de um portfólio com ações desconexas ou que ignoram os problemas estruturais. Colocam no marketing exatamente algo que não se compõe com a doutrina implementada dentro da empresa efetivamente. E isso, no futuro, pode inclusive causar muito mais danos ainda, porque o que acontece? Imagine que na hora que aparece um problema, fala assim, poxa vida, mas vocês não faziam propaganda exatamente do contrário do que aconteceu agora, vocês vendiam uma imagem totalmente diferente. Ou seja, se ocorre um problema, o washing, ao invés de ajudar, ele ainda vai atrapalhar a empresa. Então, o que é a ação correta? Um plano de enfrentamento. E isso começa por uma conscientização, especialmente por parte da diretoria, porque a diretoria que vai lá ajustar as velas do barco e determinar a direção correta. Então, a conscientização da diretoria na implementação de um plano é uma coisa realmente primordial. Mas e aí? O contratante não, olha, vocês vão fazer um plano ESG para nós, está disposto a mudar? E dentro desse espectro ESG, até onde e o que ele pretende mudar? Então, o que acontece? A gente observou também que o primeiro passo na construção de um plano de ação ESG é saber o grau de comprometimento com as metas e métricas ambientais, sociais e de governança pelo cliente em potencial, por determinada empresa. E isso vem sendo chamado do quê? De materialidade. O que é materialidade? O grau de prioridade que a empresa dará a cada assunto dentro do seu modelo de negócio, visando cumprir o quê? Metas de impacto ambiental, social e de governança. Porque, como o professor brasileiro falou, se não for metas de impacto, realmente, você acaba desvirtuando ali, ao invés de você estar ajudando, você está se perdendo nos objetivos da sua empresa. Então, vou repetir. Materialidade, o grau de prioridade que a empresa dará a cada assunto dentro do seu modelo de negócio, visando cumprir as metas de impacto, seja na área ambiental, social ou de governança. E, sobre o aspecto econômico, é sempre o cliente, enfim, a empresa que deve definir dentro do seu plano de negócios
o que é importante, qual a sua materialidade. E a gente vai falar à frente, dentro da materialidade, extrair os fatores-chave. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, que a empresa lá, a JBS, se comprometeu com o Net Zero até 2040. O que é Net Zero? É zerar as emissões de carbono. Quando no mundo a gente sabe que boa parte das emissões de gases do efeito estufa, normalmente as pessoas falam, isso é culpa da pecuária, as emissões de carbono gerada pelos bois, enfim. Então eles falaram, olha, vamos zerar nossa emissão. Ou seja, é um fator-chave dentro daquela empresa. Ou seja, pode ser apresentado ao cliente o que é o ESG, porque como nós estamos fazendo agora, é importante que as pessoas saibam realmente do que isso se trata, de forma completa, geral, um plano de ação, incluir o mapeamento dos riscos para cada segmento e também no caso do não cumprimento de uma agenda ESG, mas no final, quem precisa definir é sempre a empresa, essa materialidade que vai conduzir o plano de ação. Então, um exemplo infernal, se o cliente optar que para completar o seu álbum basta comprar as figurinhas do Neymar e do Cristiano Ronaldo douradas, o comprometimento é da empresa, mas ela está sabendo dos riscos. Ou seja, dentro de um plano de ação ESG, é importante saber quais são os riscos para cada fator dentro dessa materialidade. Mas lá no final, o direcionamento é lógico que é da empresa e, obviamente, sem deixar isso muito em aberto. E com foco em agendas específicas que definirão, elas serão como guias das demais metas e métricas. Exemplo, uma redução da dependência energética de fontes poluentes, a gente chama de ecoeficiência. O alinhamento com alguns ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, agora eu vou passar a falar especificamente do plano de ação. A gente falou, então, o que é a materialidade, a construção disso, que passa inicialmente pela conscientização da diretoria, e no que consiste esse plano de ação. Isso levando em consideração quais os temas e respectivos fatores por área numa empresa. O que seria uma fase inicial, então? Uma análise de situação. Observar qual seria o nível de maturidade por área, qual seria o grau de comprometimento por área. Então, nessa fase, o que vai ser avaliado? Os objetivos estratégicos ESG, a cadeia de valores da empresa, porque a materialidade e a extração dos fatores chaves precisam estar intrinsecamente ligadas com a cadeia de valores da empresa, análise situacional, de acordo com os macrofatores, os pilares ESG, ou seja, nos temas meio ambiente, social e de governança, como ela se encontra em relação aos quesitos que existem, ou seja, na avaliação SASB ou MSCI, e quais são os riscos para cada área. Então, a partir daí, se abrirá a visão de como a agenda ESG se enquadrará no contexto estratégico do negócio por meio da interconexão entre os valores da empresa, a análise situacional e de risco, e nesse contexto, a implantação dos objetivos estratégicos ESG. É mais simples do que vocês imaginam, não é algo do outro mundo. É que a gente precisa realmente fazer uma organização das coisas primeiro, ou seja, cada coisa no seu lugar. Qual é o contexto estratégico do negócio, os valores da empresa, a análise situacional e de risco, e daí, a partir daí, a implantação dos objetivos estratégicos ESG, porque como o professor Brasiliano falou, isso é holístico, ele precisa envolver toda a empresa. Então, se deixa de fora, fica, como ele disse, para inglês ver. Então, realmente é um trabalho sagaz, é algo que vai além. E realmente visa trazer uma modificação, não é você mandar um funcionário lá no final de semana fazer trabalho social numa escola, isso não tem nada a ver. ESG se trata realmente da finalidade da empresa, para que ela se torne plena e sustentável, em termos energéticos, em termos sociais, em termos de governança, seja de transparência. Agora a gente tem a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, como vocês tratam dos seus bancos de dados em relação aos seus clientes, dados sigilosos, dados sensíveis. É disso tudo que a gente vai falar e englobar dentro desse plano. Ou seja, a soma desses fatores relacionados
trará um diagnóstico do nível de maturidade da empresa frente à agenda ESG. E a partir do nível de maturidade, se consegue avaliar quais são os riscos em cada um dos macrofatores englobados na agenda ESG, ambiental, social e governança. E a avaliação do nível de maturidade para a construção da agenda, exaustivamente, repete-se que deve ocorrer nos 3 módulos, ambiental, social e de governança. E nesse último será diagnosticado, por exemplo, se o conselho é independente, se faz gestão integrada com a ESG, das práticas anticorrupção, por exemplo, como elas vêm sendo implantadas. E depois disso, passa-se a nova fase, que consiste em avaliar, dentro das vertentes dos macrofatores ESG, o que é fundamental para o negócio, o que será um verdadeiro estandarte à frente, puxando o ritmo de tudo que será apresentado em termos de implementação. Por exemplo, políticas de diversidade, de transparência, de impactos socioambientais positivos, o que se denomina fator-chave. Então, vamos lá. Segunda parte. Professor, tudo ok aí? Posso seguir? Pode seguir. Vamos lá, então. Fase de avaliação e adoção do fator-chave. Então, nessa etapa, será analisado qual o comprometimento do cliente para cada área. Por exemplo, as metas e métricas a serem adotadas em relação ao contorno dos riscos e a prevenção e precaução de danos ambientais, seja de danos ambientais, à imagem, econômicos, etc., a fim de definir e contemplar os fatores-chave. Eu vou explicar outra vez isso daqui para ficar mais claro. O que é a fase de avaliação? Vamos repetir, porque às vezes é um tema um pouco novo, um tema complexo, fala assim, nossa, Silmara, você já falou tanta coisa, tanto conteúdo, calma. Tá. Vamos de novo. Fase de avaliação e adoção de fator-chave. Vamos então analisar qual o comprometimento do cliente para cada área, as metas e métricas a serem adotadas em relação ao contorno dos riscos e a prevenção e precaução, seja de danos ambientais, imagem, econômicos, etc., a fim de definir e contemplar os fatores-chave. O que vai ser esse fator-chave? A gente falou já um pouquinho sobre ele, vou repetir. Ele é o fator crucial para o desenvolvimento do modelo de negócio. Significa que as ações têm que cumprir o programa dele, elas precisam estar agregadas e ser relevantes para o negócio. Por exemplo, por diversas vezes um negócio envolve uso de bens ambientais, e sem o qual não seria possível aquela exploração econômica, ou seja, uma empresa com alta dependência hídrica. Hipoteticamente, vamos colocar um fabricante de bebidas. Então, o fator-chave dentro do cumprimento da agenda ESG, nesse caso, deverá consistir na reversão, redução ou compensação do impacto hídrico. Por quê? Porque aquilo é o cerne daquela empresa. Se eu produzo bebidas, eu dependo dos recursos hídricos. Então, como eu vou inserir isso dentro de uma agenda ESG? Ou seja, nesse caso, reversão, redução ou compensação do impacto hídrico, sendo que não são fatores excludentes, eu posso fazer isso de forma somada. E o modelo do plano de ação formatado, ele se refletirá em metas e métricas que poderão incluir redução de desperdício e reaproveitamento das águas, tratamento dos resíduos gerados, políticas de consumo consciente e valorização do bem ambiental, incentivo à proteção de mananciais, compensação de impactos, restaurando APPs degradadas, pode-se pensar em fazer projetos socioambientais para resgatar matas ciliares, ou seja, existem diversas estratégias dentro da agenda ESG para que essa empresa fale assim, nossa, que empresa legal, olha, eles têm essa dependência hídrica, mas olha tudo que eles fazem. O que eles fazem não se limita à lei, eles vão muito além. Tá reclamando pra caralho. Então, a partir daí, da extração desse fator-chave, o que a gente vai observar? Essa empresa, ela vem atendendo ou não esse fator-chave? E se ela atende ou não, uma nota de 0 a 5.
Por exemplo, a empresa tem dependência de recursos hídricos, mas ela não trata nem os próprios resíduos, ou seja, ela está fora da lei, então que nota ela seria? Uma nota 0? Ou, nossa, essa empresa faz muito mais até do que a lei pede, ela ainda faz projetos, ela realmente é uma empresa plena, então qual que vai ser a nota dela? Ou seja, a partir daí, ou seja, da verificação se o fator-chave vem sendo atendido ou não, e em que grau é que gerará a métrica e de que forma ela será gerada, especialmente pensando nas peculiaridades daquele negócio. E isso será apresentado de forma descritiva para que realmente haja transparência e ela possa ser visualizada facilmente. Quando a gente começa a tratar de exemplos, fica mais fácil da gente visualizar essas situações. Ou seja, fator-chave, atende ou não, nota de 0 a 5. A partir daí, vai gerar as metas e métricas, de que forma isso vai ser cumprido, pensando nas peculiaridades daquele negócio. E voltando à palavra do professor brasiliano, lembra que ele falou, não, é uma coisa para cada negócio, não posso fazer um modelão geral, porque cada empresa vai ter suas especificidades. E mesmo uma empresa no mesmo setor, uma empresa de bebidas lá no semiárido, lá no Nordeste, ela vai ter uma característica talvez diferente em relação aos recursos hídricos, uma empresa numa região aqui onde eu estou, por exemplo, com vastos recursos hídricos. Então, como isso vai ser tratado tanto dentro de fatores regionais, enfim, dentro das peculiaridades de cada região, o impacto sobre as populações, enfim. A partir daí, o que acontece? Levantam-se os riscos, baseando-se na avaliação de cumprimento dos fatores chaves nas notas obtidas. Aí, por exemplo, não tratar resíduos, aí vai ter o passivo ambiental, que é o risco, vazamento de dados, saúde e segurança do trabalho, lapsos de governança, verificar a segurança do produto, se existe, por exemplo, segurança da alimentação, está cumprindo as normas internacionais. Daí sim, nós vamos para a correção. O que é correção? Mitigação de impactos, redução de emissões, etc. E algumas considerações sobre a adoção do fator-chave. E ainda, porque ainda que o nível de maturidade indique e identifique uma série de deficiências nas 3 vertentes, nós pensamos que deve ser o gestor ou o conselho gestor da empresa a definir, afinal de contas, quais os rumos serão efetivamente tomados e o comprometimento com os fatores chaves, porque quem faz a agenda ESG não pode se colocar no lugar do gestor. O gestor da empresa é ele que define tudo, o andamento, o comportamento, vai ajustar as velas. O ESG ele vai mostrar os riscos. Então, de tal forma que a consultoria ESG vai dar o diagnóstico, a avaliação do nível de maturidade da empresa, e dentro disso também deve ser feita uma análise de riscos em caso de não cumprimento do modelo sugerido. E só daí, finalmente, nós iríamos para um plano de marketing, construído o plano de ação de forma sólida, com metas e métricas dentro da realidade, moldada especificamente para um determinado negócio, aí sim o plano de marketing, porque senão, antes disso, se tornaria um grande risco de washing. É isso, eu até estourei meu tempo, vocês me desculpem, é que eu acho que eu, professor brasileiro, estudamos tanto esse tema, e o pessoal fala meio nerd, então eu falei assim, não, vamos já desenhar isso de forma bem perfeita. Inclusive eu e o professor brasileiro escrevemos até um curso sobre ESG, porque foram tantas ideias que foram surgindo que conseguimos montar até mesmo um curso para, enfim, aí fica com o professor brasileiro, tocar a bola. Obrigada, professor. Obrigado, Silmara. Vamos lá, então. Bom, como só ressaltando o que ela falou, faltava essa matriz de materialidade, isso é importante vocês notarem. Os investidores querem que isso seja colocado no relatório, como ela falou bem, claramente, tá certo? Então tem que ser específico para aquela indústria, como que é o desempenho de cada fator-chave e quais são os riscos e oportunidades. Essa tríade tem que existir nos relatórios. Então isso é fundamental vocês terem isso daqui na mão, como falou a Silmara, de maneira muito enfática aí várias vezes. Então, tem que ser específico para o segmento, tem que ter medindo o desempenho, tem que ter forma de medir, e eu tenho que saber a minha exposição, positiva e negativa, risco e oportunidade, tá certo? Então, para dar um exemplo para vocês, pensa num banco, por exemplo, né, eu posso afirmar que a proteção e o sigilo dos dados dos clientes é um fator material, tá certo? Ela possui materialidade, por exemplo, tá certo? A gente está falando de banco, né?
que uma falha nisso aí pode gerar o quê? Um impacto muito negativo para o banco de maneira muito, muito clara. E vai afetar o quê? A percepção do investidor. Por outro lado, emissão de carbono, por sua vez, peanuts, menos material para o mesmo banco. Não adianta nada, porque o modelo de negócio não implica em emissão de gases. Consequentemente, não deve ser o principal fator de preocupação. Para quem? Para o banco. Nem deve ter isso aí, talvez. Tem que ter algo focado nele. Pode ser da energia, que ele vai usar energia renovável, o que seja. Mas não pode ser só a emissão de carbono, tá certo? Então, isso é fundamental, esse entendimento, conforme a Silmara já comentou aí. Métricas que nós temos aqui que o mundo hoje utiliza. O mundo utiliza uma tríade hoje, praticamente, né? Ele usa, na verdade, SASB, que vem do Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar valendo. Ele impulsiona a agenda, né, para os investidores institucionais, conforme vimos anteriormente. Então, isso é um fator chave para isso, tá certo? E que facilita a comunicação. Então, o SASB, na verdade, é uma métrica que é utilizada. O SASB, na verdade, ela possui o quê? Ela possui, na realidade, né, esses temas, então são 5 temas que ele utiliza: capital social, capital humano, modelo de negócio e inovação, liderança e governança e meio ambiente. Então, ele usa 5 temas. Dentro de cada tema, de forma ampla, ele colocou o quê? Os fatores chaves, que poderão ser utilizados de acordo com o tipo de negócio que você tem. Você tem no capital social, você tem aí direitos humanos, privacidade, segurança de dados, bem-estar do cliente. Capital humano, você tem prática de trabalho, saúde de segurança, modelo de negócio e inovação, projeto de produto, gerenciamento do ciclo de vida, resiliência ao modelo de negócio, cadeia produtiva, tá certo? Meio ambiente, emissão de gases, qualidade do ar, energia, água, esgoto, impactos ecológicos, governança e liderança, ética no negócio, comportamento competitivo, gestão legal e regulatória ambiente, gerenciamento de risco de incidentes críticos, importante isso daqui, e gestão de risco sistêmico. Então, na verdade, na questão da governança, ele põe, na verdade, o risco sistêmico para ser colocado. Isso, obviamente, tem as métricas que são utilizadas, né, de 1 a 5, 1 a 3, 1 a 4, não interessa, para você verificar o quê? O nível que está de maturidade. Então, em cada fator desse, eu tenho, na verdade, um objetivo a ser tratado. Então, isso é importante. Aqui é performance, né, que tiramos da XP, performance baseada na materialidade dos fatores sábios. Então, vejam vocês que alto desempenho, né, nas questões materiais, vejam vocês, né, e alto desempenho nas questões imateriais, ó, 4,8 nas questões materiais, né, e 1,5 nas questões imateriais. Baixo desempenho nas questões materiais, -2, negativo, tá certo? E nas questões imateriais também menos 0,4. Então, esta matriz mostra claramente uma miopia que o mercado está tendo, tá certo? Uma miopia que o mercado está tendo. Olhem bem, gravem bem, que isso é importante para vocês, para a gente poder mudar essa história. E tem a segunda métrica, que é do Morgan, né? Do Sterling Capital International, que é MSCI. É a segunda, né, perninha que o pessoal utiliza mundialmente falando. Também uma consultoria de longa data, tá certo? Onde também calcula a exposição de cada empresa aos principais riscos da ESG. Com base o quê? Numa repartição granular do negócio da empresa. Então, o que ele vale aqui? A análise dele leva em consideração o quê? Até que ponto a empresa foi capaz de desenvolver estratégias robustas para gerenciar seus riscos. Então, o foco, na verdade, da MSCI são os riscos que os fatores chaves proporcionam e qual é a estratégia dele gerenciar seus riscos, tá certo? Ele tem, na verdade, o quê? Ele tem 3 pilares, que é o ambiental, social e governança, que tem, cada pilar desse aí, ele tem temas, então são no total 10 temas e 37 questões chaves. Quais são elas, para vocês saberem quais são, na verdade? Então, tem o meio ambiente, eu tenho mudança climática, recurso natural, poluição e desperdício e oportunidades ambientais. Isso aqui seriam, na verdade, os macro, né, fatores. Teriam as questões chaves, que são os fatores chaves,
Então, tem essa pancada de fator-chave, emissão de carbono, pegada de carbono. Eu vou usar tudo isso daí? Claro que não. Depende do meu negócio. Então, para cada fator-chave dessa, ou questão-chave, eu tenho que ter um objetivo claro, se eu estiver utilizando, tá certo? Já na social, eu tenho, na verdade, 4 temas, tá certo? Capital humano, responsabilidade em relação ao produto, né? Oposição do acionista, tá certo? E oportunidades sociais. Então, é isso que eu vou estar vendo, ó, acesso ao financiamento, cuidados com a saúde, né? Gestão do trabalho, saúde e segurança. Então, os fatores têm que ser muito bem alocados, senhores. Esse é o diferencial. Os temas em si são macros, mas os fatores têm que ser muito bem alocados. Depois vem aqui a questão da governança. Isso é importantíssimo. Onde ele tem o quê? Ele tem o conselho, a remuneração, a estrutura e a contabilidade, ó, que está aí riscado, na verdade, ressaltado em vermelhinho aí. Tema de governança corporativa possui relevância no modelo de classificação do SG, claro, tá certo? Em 18, a MSCI introduziu notas para cada um dos problemas: conselho, remuneração, estrutura e contabilidade. Na verdade, nós, no caso aqui da Brasileira, nós distribuímos notas em tudo, né? Mas eles colocaram as notas em relação a quê? Em relação aos conceitos definidos. Então, isso nós temos o quê? O SASB, o SASB, tem o MSCI, que é uma outra referência, tá certo? E agora nós temos o Fórum Mundial, que ele está medindo o quê? O capitalismo com respeito à métrica comum de acordo com a criação de valor sustentável. Então, o Fórum Mundial, através do seu instituto, fez aquela reunião com mais de 140 empresas mundialmente conhecidas e com a ajuda principalmente das consultorias da Big Four e de outras, inclusive de universidades, para quê? Para poder unir o que tinha no mercado e colocar no mesmo patamar. Ponto importante, eles colocaram 4 pilares. Então, 4 pilares. Então, veja que interessante, né? Quer dizer, a questão do planeta, que é o meio ambiente, na verdade, casado com pessoas de prosperidade, eles aumentaram mais uma. Colocou o princípio da governança, que é fundamental, porque o propósito dela é importante ser checado e verificado. Então, isso é fundamental ter. Ele tem que saber se a governança é verdadeiramente boa. Por quê? Porque a governança, senhores, é a fiscalizadora. É a fiscal, é ela que vai pegar o chicote e bater. Não tem jeito, ela tem que olhar. Se ela não tiver em condições, se ela não for bem pontuada, se ela não tiver madura, todo o restante quebra. Então não adianta nada, ela vai ver risco, inclusive, tá certo? Então, o princípio da governança. Planeta é proteger o planeta contra a degradação, tá certo? Incluindo o quê? O consumo da produção sustentável, administrar seus recursos naturais, tá certo? Ver a questão climática, tá certo? Para a geração atual e futura. Pessoas, quer acabar com a pobreza e com a fome. Então, ponto importante. Então, por exemplo, desigualdade social é uma delas. Desigualdade digital, que é o caso do Brasil, tá certo? Não sei se vocês sabem disso, por exemplo, aconteceu na pandemia, grande parte dos alunos foram para fazer o seu home office, dizendo que ia receber internet, né? Trabalho via internet. O governo deu a internet para quem? Para a escola. Mas deu para a população? Não deu. Então, grande parte dos alunos aí, os mais vulneráveis, ficaram sem estudar porque não tinha internet em casa. Simplesmente isso, não tinha internet em casa. Tá certo? Então, isso é fundamental. Então, tem que ter dignidade e igualdade em um ambiente saudável. Então, eu preciso tornar a pessoa um cidadão. Então, quem mora em comunidade tem que receber carta, tem que ter, na verdade, uma agência bancária perto dele, na comunidade. Isso é você dar dignidade para o cidadão. Sem isso, você não dá. E prosperidade é assegurar o quê? Que os seres humanos possam gozar o quê? De vidas prósperas. Eu tenho que ter esperança, tem que ser gratificante. E o progresso econômico tem que estar casado com o social e o tecnológico, em harmonia com a natureza. Então, são 4 pilares. Ponto importante com isso aqui. Desses 4 pilares, eles colocaram 16 temas, que são 16 macrofatores.
Então, são 16 temas que eu tenho sobre esses 4 pilares, tá certo? Tá certo? Ele tem a métrica central, são 21 métricas nesses 4 pilares, dos 16 temas, e eles têm ainda a métrica que é considerada expandida, que são 34 métricas, que tendem a ser o quê? Menos estabelecidas na prática e as normas existentes. É um escopo mais amplo, na verdade, né? Então, é um escopo muito maior, tá certo? Mais amplo, tá certo? Mas ela é um pouco mais sofisticada, mais tangível, principalmente em termos financeiros. Elas representam o que, essas métricas expandidas? Uma forma avançada de medir e comunicar que tipo de valor sustentável eu, empresa, estou dando para ele. Para quem? Para o planeta, para as pessoas e para a prosperidade. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo, tá certo? Então, eu tenho a métrica central, ponto focal. Essa métrica central, as 21 aí, geralmente quase todos os setores vão utilizar, e tem mais, os restantes mais 13 métricas, na verdade, para poder estar trabalhando de maneira mais expandida, né? São elas de maneira geral, então. Então, na governança, quais são os temas amplos aqui para a gente poder estar falando? Eu tenho que saber o propósito da governança, o objetivo da governança, tem que bater com o objetivo da ESG, eu tenho que ter qualidade, né, no meu conselho de administração, tá certo? Incluindo a questão da qualidade em termos técnicos e a questão da diversidade. Preciso ter engajamento. Eu tenho que medir o engajamento dos stakeholders, medir esse engajamento das partes interessadas, ou se é só para inglês ver. Preciso ter comportamento ético, então vou ter que ter as normativas ali de governança em relação à ética no negócio, relação à anticorrupção, tudo isso aqui vai estar valendo. E eu, da governança, é o que vou supervisionar como que é feito o risco e oportunidade. O compliance até pode participar, mas eu, da governança, que eu vou fazer isso, obrigatoriamente. Então, preciso ter um programa de governança parrudo, sustentado por quem? Pelo conselho de administração das empresas. Se a empresa não é uma SA aberta, a empresa tem que fazer, na verdade, um conselho para isso, obrigatoriamente, não tem como escapar, tá certo? Planeta, entra a mudança climática, entra a perda da natureza, ou seja, se eu vou estar destruindo a natureza ou não. Se eu estiver destruindo a natureza por algum motivo, exemplo, uma hidrelétrica, preciso plantar, na verdade, a parte que eu vou estar destruindo, tá certo? Isso é importante. Água potável, tá certo? E recurso para poder estar investindo nisso de forma clara. Então, eu preciso ter isso aqui na mão. Então, o planeta é isso. Eu tenho que manter o planeta vivo. Eu tenho que dar sustentabilidade para o planeta. O meu negócio tem que fornecer isso para o planeta, de maneira muito clara, muito direta. Em relação às pessoas, olha aqui, dignidade e igualdade. Então, eu não posso ser preconceituoso e separar por camada, tá certo? Separar, na verdade, o salário das pessoas de acordo com o quê? Com a cara dele, de acordo com a questão social dele, a origem dele. Não. Se eu tiver a competência e preencher os quesitos, vai ganhar igual. Saúde e bem-estar. Isso vale para tudo. Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar serve para quê? Serve para você estar dando a questão de, especificamente, de acidentes de trabalho, né? Um ambiente de trabalho que seja aprazível para eles, mas o acidente de trabalho consta bastante. Por quê? Eu não posso construir uma hidrelétrica, um leão, infraestruturas grandes, monstruosas, e ser carregado de acidente, carregado, na verdade, né, de morte atrás de mim. Isso não pode acontecer, mesmo se eu esteja contratando, né, uma empreiteira. A empreiteira é parte de mim, eu sou conivente com o processo. Perícias para o futuro. Quantas horas eu dedico de treinamento para que o meu público, tá certo, possa cumprir com os objetivos acima? Então, só dei como exemplo, dignidade e igualdade, eu só vou dar dignidade e igualdade, que coloquei embaixo, repeti de propósito, porque não adianta eu colocar isso no meu portfólio bonitinho e depois que não aparecer, quantas horas de treinamento você dedicou para isso? Ah, dediquei 30 horas por ano. Vai caçar sapo, né, velho? Peanuts, né? Isso não é nada. Absolutamente nada. Isso é uma mudança de cultura. É uma mudança de mindset que eu tenho que ter. Obrigatoriamente, senhores. Não tem como não ter isso daí.
tá certo? Então, para dar dignidade e igualdade, tem que ter treinamento, tem que fazer a prática disso dentro da empresa, tem que ver, tem que ser top-down, tá certo? Começa pelo conselho, passa pela diretoria. Então, é uma mudança violenta de cultura. E eu tenho em cada um deles os seus respectivos objetivos. Prosperidade, tá certo? Quanto que eu vou gerar de emprego e riqueza? O emprego que eu estou gerando é para gerar também riqueza para o meu colaborador? Ele ganha dinheiro com isso? Vai ganhar dinheiro com isso? Eu vou pagar um salário de fome para ele, na realidade. Então, não entra nada na empresa falar que emprega 10 mil pessoas, se as 10 mil pessoas ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Não adianta nada, absolutamente nada. Isso é ESG, hein? É ESG, tá certo? Se eu tenho uma taxa de inovação de serviço e produto, tá certo? E se eu tenho uma vitalidade comunitária e social, ou seja, eu convivo bem com as comunidades aonde as minhas empresas, os meus sites se encontram. Adianta nada eu gerar emprego, na verdade, ter a inovação, mas eu estou sempre brigando com as comunidades aonde eu me encontro. As comunidades estão insatisfeitas com a empresa. Claro que tem que ter uma balança aí no meio, tá certo? Eu já dei várias consultorias em várias empresas grandes aí de infraestrutura, aonde as comunidades também se aproveitam das grandes empresas, querem se aproveitar. Então tem que ter uma balança nisso aqui claramente colocado, tá certo? Senão você vai virar também refém disso daqui. Não podemos virar de um e de outro refém. Tem que ser uma parceria aberta. E para isso entra a questão do treinamento, tá certo? Isso é um ponto fundamental. Entra a questão da comunicação da empresa. Então, isso é importante, tá certo? Senão a gente vai ficar brigando ad eterno. Mas isso são métricas da ESG. Ou seja, o Fórum Mundial ele inovou porque ele colocou 4 pilares. As outras consultorias, a SASB e a MSCI, ele seguiu as 3, né? Rigidamente em cima de ambiente, rigidamente em cima do social e da governança, né? A SAB colocou até mais uma ainda, que é capital humano, etc. Ele quebrou em 2. Você pode quebrar em quantas quiser, mas tem que seguir basicamente isso, tá certo? Por quê? Porque é importante você saber medir isso daí. Então, sem isso daqui, não tem como a gente poder medir de forma alguma, tá certo? Qual é o olhar dos investidores, então? Ele começa por onde? Olha aqui que interessante. Ele começa com uma avaliação profunda da governança. Não tem o que escapar. Então, eu vou olhar a governança. Se olhar a governança e a governança não estiver boa, nem olho o resto. Não está aprovado, não vou colocar dinheiro aqui na empresa. Vou olhar se os fatores, né, chaves da ESG são realmente relevantes para o setor. Então, eu vou olhar nisso. Olha a governança, porque sem a governança não adianta falar que tem fator-chave. Se estiver ok, olha o fator-chave. Olhei o fator-chave, eu vou olhar o quê? Já que a governança está boa, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar, na verdade, a questão do risco. Então, a questão da materialidade, ela tem a ver com o risco. Por quê? Porque o fator-chave versus o risco. Eu tenho que saber o seguinte, qual é a minha exposição em não cumprir com os objetivos da materialidade. Em não cumprir com os objetivos do fator-chave. Tá certo? Então, isso é importante. Tá claro? Então, a exposição é importante. E o último, eu vou ter uma métrica para saber em qual eu vou investir, para saber quem é o retardatário, quem é o líder, tá certo? Por tipo de negócio. Então, eu vou ter uma visão clara de como que a empresa se encontra. Então, eu vou ter uma classificação investidor, tá certo? Uma métrica clara e abrangente, é transparente isso daí, mas é o seguinte, vou investir nessa empresa, eu não vou. Não, essa aqui está em 4º lugar. Só vou investir no 4º lugar depois dele cumprir determinados quesitos que eu, investidor, estou exigindo. Então, senhores, hoje é a bola contrária. O investidor vai exigir de vocês que vocês façam determinados investimentos na ESG. Sem esses investimentos, ele não põe a grana. Simples assim. E aí você vai ter que ir no banco, ou vai ter que ir, na verdade, em fundos de pensão chamado abutres, para poder pegar o dinheiro. Não tem jeito. Não tem conversa. Não vou colocar a grana se não tiver a coisa bem colocada, bem esquematizada. Como é que a gente trabalha, então, a Brasiliano? Temos o nosso Interrisk, nós temos aqui ó, o 12º módulo nosso, que é o ESG, nós montamos isso. Por que nós montamos isso daqui?
porque é uma demanda que o mercado está pedindo, é uma demanda que clientes nossos já estão solicitando que a gente faça essa avaliação, meça, na verdade, como que se encontra o programa dele, e como que nós fazemos isso? Montamos um módulo chamado da maturidade do ESG, além do risco. Então, a gente começa a avaliar a maturidade que ele se encontra. Em quais quesitos? Pelo menos nos 3 que são da sigla, tá certo? Podemos colocar, inclusive, do Fórum Mundial, não tem problema nenhum, mas nos 3 que estão com a sigla. Ponto importante disso daqui, eu coloco o quê? Vou colocar o macrofator, meio ambiente, vocês estão vendo aqui, coloco o fator de risco e vejo, na realidade, o quê? Vejo quais são ou qual é os objetivos de cada um deles. Então, tem que estar explicado aqui, ó, claramente colocado, tá certo? Claramente colocado. Pegada de carbono do produto, ele está explicando como que ele vai reduzir isso aqui e vai colocar uma meta clara. Por exemplo, governança, né? Risco e oportunidade, identificação das ameaças e oportunidades. Então, tem que levantar a ameaça e a oportunidade que os fatores chaves apresentam perante o nível de materialidade de cada um deles e cruzar com a matriz de materialidade, para verificar se aquela exposição realmente tem a ver com aquele fator que é da materialidade, que influencia o impacto. Primeira pegada que eu tenho é essa daqui. Segunda pegada que eu tenho, então eu tenho os temas, que são os macrofatores, e os fatores chaves, que são os fatores de risco aqui, para vocês poderem entender o processo. Preciso escrever isso aqui. Segundo ponto, eu avalio o quê? Avalio a maturidade de cada fator chave ou de fator risco, tendo em vista o quê? O objetivo que ele colocou e aonde que ele se encontra. Então, eu vou avaliar isso daqui. Um ponto importante, obrigatoriamente, cada tema, o macrofator, tem um peso. Então, cada tema e o macrofator tem um peso, ó, que varia de 1 a 5. Quem dá essa nota? Quem dá essa nota é a empresa que vai dar essa nota. E é claro que o investidor vai olhar e vai checar. Então, o meio ambiente recebeu nota 3 aqui, tá certo? Obrigatoriamente. É peso 3, desculpa, peso 3. E a nota varia de 1 a 5. Então, na emissão de carbono, por exemplo, ele está com nota 1, está ruim. Ele colocou o objetivo dele e não está cumprindo. É isso que eu tenho que avaliar. Embora a média da minha maturidade pode estar alta, pode estar boa, mas eu tenho que avaliar depois cada um dos fatores para saber que tipo de risco que eu possuo, tá certo? Ponto importante isso daqui, ó. Então, eu avalio isso daqui, ó, e as avaliações dos fatores-chave são elaboradas através de quê? Técnicas semi-qualitativas. Por que semi-qualitativas? Porque eu vou colocar um score dentro de cada fator de risco. O objetivo era esse. Ele cumpriu integralmente? Nota 5. Ele cumpriu 80%? Nota 4. Ele cumpriu 60%? Nota 3. Cumpriu de 0 até 20%? Nota 1. Eu tenho que colocar um score nisso daqui. Eu preciso ter meios de mensurar o cumprimento dos objetivos que foram colocados. Então, isso é importante, tá certo? De acordo com os objetivos e a definição que eu coloquei no fator chave. Então, ele é semi-qualitativo. Eu tenho que ter isso aí claramente colocado, tá certo? Até que eu chego numa métrica, tá certo? Eu tenho aqui os pesos, então, tenho as notas, a nota que foi dada, a somatória aqui que eu tenho e a divisão deles, dos pesos e da nota, que vai me dar o quê? 261, que é a nota que eu tenho em relação, aqui seria o máximo que eu iria alcançar, e aqui é o quanto que eu alcancei. Então, está aqui, de 720, eu alcancei a nota 2,61, que pelo score, 2,61 é uma o quê? Maturidade alta, tá certo? Eu tenho a baixa, a média, a alta, muito alta e elevada, tá certo? Isso aqui é padronizado? Não, não é padronizado. Isso aqui não fomos nós que colocamos. Seguindo as premissas do Fórum Mundial, seguindo as premissas do MSCI e do SASB. Seguindo essas premissas, tá certo? Então, a gente colocou o quê? Uma forma para a gente poder estar entendendo o processo. O score levantado, né? Qual é o próximo passo que é? A identificação e avaliação dos riscos da ESG. Então, mesmo com uma nota considerada alta, eu preciso levantar quais são os riscos e oportunidades, obrigatoriamente, tá certo? Então, mesmo que a geral, né, esteja boa, tem que levantar os riscos dos fatores que não estão dentro do score. Então, nota que está com 3, com 2, com 1, eu preciso levantar. A 4 e 5 já está no patamar alto, vai estar lá com muito alto ou elevada. Mas abaixo disso, não. Então, eu preciso colocar isso aqui. Então, o próximo passo qual é?
é eu levantar, na verdade, os riscos que eu tenho, em termos de impacto, pode ser impacto financeiro, tá certo? Incluindo a questão da imagem e a probabilidade. Então, aqui eu coloquei alguns como exemplo: o climático, doenças e pragas, o acidente para dano ambiental, acidente do trabalho, a exposição que eu vou ter, governança que eu tenho aqui, 121, tá certo? Que eu posso ter. Então, eu posso ter riscos aqui, ó, ele está numa possibilidade aqui, probabilidade média. Ele não poderia estar alto, poderia ser um outro risco, certo? Tanto é que o nível de risco deles, que é importante eu ter, ficou no amarelo. Então, eu tenho alguns riscos a serem tratados, algumas exposições que eu posso tratar. Aí vem a questão do apetite de risco, que eu tenho que deixar claramente colocado também, em relação aos riscos, né, do ESG, até onde que eu pretendo ir, até onde que eu quero ir, na verdade, tá certo? Então, eu posso ficar só no amarelo, posso ficar aqui no laranja, no vermelho eu não admito, eu tenho tirado do vermelho, tem que tirar do vermelho. Então, 3 riscos aqui do vermelho eu tenho que tirar, tá certo? Que venha a ser vazamento, venha a ser, na verdade, a perda de credibilidade com a comunidade, e o 121, que é o da governança, que é a questão de você avaliar os riscos ou não. Isso aqui eu estou fraco, tá certo? Como exemplo só para vocês. Então, esses 3 eu tenho que tratar, obrigatoriamente, para poder baixar ainda mais o 8,08, tá certo? Para poder tentar chegar num patamar aí, beirando aí os 5, talvez, porque é uma posição mais tranquila. No verde, dificilmente eu vou atingir. Dificilmente irei atingir. Mas o que o investidor quer ver, senhores, é essa matriz aqui. Essa daqui e essa daqui. Qual é a minha maturidade que eu tenho em termos de programa ESG? E qual é meu nível de risco que eu possuo? Meu nível de exposição que eu estou tendo? Então, são métricas, senhores, que hoje tem que ser colocadas nos relatórios obrigatórios do ESG. Eu não posso ficar somente no Somebody Love. Eu não posso ficar somente para inglês ver, obrigatoriamente, tá certo? Como ponto final, o olhar do investidor. Número 1, então, vai olhar a materialidade dos fatores chaves. Bate ou não bate? Segundo ponto, vou olhar a maturidade dos fatores chaves do programa do ESG. Então, ele vai olhar se está de acordo com a materialidade e a maturidade dele, tá certo? Ponto importante. Vai olhar um olhar detalhado no fator da governança, fiscalizador, a maturidade que a governança possui. Então, essa tríade inicial aqui é o carro-chefe do programa ESG. É o carro-chefe. Eu olho a governança, olho a materialidade e olho a maturidade. Para depois, em seguida, eu fazer o quê? Identificar risco e oportunidade. Então, esses 4 itens iniciais são cruciais, são importantes. Se esses 4 itens aqui eu tiver capenga, miau, tchau. Eu não consigo fazer mais nada. Isso é o que nós podemos fazer para vocês, para o cliente. Tem que ter um olhar de fora para poder estar dando uma visão melhor. E verifique o controle interno. Como assim controle interno? Os controles que eu tenho em cima de quê? Da governança, se são controles bons, parrudos, e em cima dos riscos. Preciso mostrar isso para o investidor. O investidor tem que ver e verificar que controle que eu tenho. Estou vendo vocês que já foi época de eu ter aquele relatório bonitão, né, muito bem diagramado e que não fala, né, quase, praticamente, se eu enxugar, não fala nada com nada. Nada com nada. Ah, coloquei um rádio de comunicação na comunidade XPTO. E aí? Peanuts, o que isso significa? Fiz o meu pessoal ser voluntário no final de semana, poder distribuir cesta básica. E que isso a longo prazo me dá de sustentabilidade, né? De cria valor, tá certo? Mais ainda, preciso ter indicadores, preciso ter os famosos KP, tá? Obrigatoriamente, preciso ter indicador de performance por fator de risco, obrigatoriamente. Preciso saber qual é o programa de governança da ESG, quem faz o quê e de que maneira que é feita. E como que eu mensuro, avalio isso daqui. Eu tenho que saber isso daqui, obrigatoriamente. Sem isso, não consigo fazer nada, tá certo? Ponto importante. Auditoria interna e compliance. Eu tenho que ter uma auditoria interna e o compliance para olhar isso daqui. O compliance que ele tem que olhar o quê? Ele tem que olhar, na verdade, as políticas, o processo que eu tenho,
para ver se está sendo seguido. E auditoria interna serve para quê? Para poder estar auditando, para poder verificar se isso aqui é padrão, tá certo? Claramente colocado. Modelos de relatório, foi aquilo que a Silmara falou. Eu preciso ter um modelo de relatório de tal forma que esse relatório seja o quê? Factível, seja, na verdade, né, que eu possa consumir aquele relatório e entender aquele relatório. Então, não pode ser relatório do estilo, né, do estilo para inglês ver. Bonito, mas se apertando não sai nada, tá certo? Então, o modelo de relatório é importante ele olhar. E o último, que tipo de comunicação e que tipo de reporte eu faço para as partes interessadas, tá certo? Os investidores, tá certo? Público interno e o público externo. Eu tenho que ter isso daqui. É transparência. Então, isso daqui, senhores, é a base que o investidor olha. Esses 10 tópicos aqui são primordiais, sendo que os 4 primeiros são considerados fatores críticos de sucesso. Se eu não conseguir bater nesses 4 fatores, eu fico a pé. Ok, senhores? Então, o que eu queria falar com vocês era isso. Basicamente, era isso daqui. Falar com terminar aqui com esse olhar do investidor. É importante, é crucial, e eu acho um ponto muito positivo, porque agora o dono do dinheiro pega o chicotinho e sai batendo nas empresas. Pode chiar, pode gritar, ele vai dizer, igual fez lá a BlackRock falou, não concordo, não vai fazer isso. O dinheiro é meu, acabou o papo, acabou a conversa. Tá certo? Quer dizer, então ele olha a questão da grana, obviamente, e olha a questão, obrigatoriamente, né, dos itens, né, relacionados ao ESG, os fatores chaves e aos temas que são propícios a ele. Ok, senhores? Bom, basicamente é isso que eu queria falar com vocês, eu e a Silmara, para poder encerrar aqui o nosso bate-papo. Acho que tem alguma pergunta, algum ponto aí para a gente poder estar esclarecendo aí para vocês, se alguém tiver dúvida. Já tivemos alguma pergunta aí, na verdade? Alguém mais? Eu acho que não, né? Todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada, né, Silmar? Que ninguém pergunta, né? Mas é um tema ainda, senhores, muito novo ainda para as empresas, é um tema ainda, digamos assim, eu considero polêmico ainda, porque é uma questão de mudança de mindset. Então, é uma mudança de se virar a forma de pensar, pensar fora da caixa. A pessoa está muito acostumado, infelizmente, com aqueles programas de sustentabilidade específicos, focados naquilo ali. Não eram, né? Não eram de todo ruim, muito pelo contrário, foi um passo importantíssimo, tá certo? Mas o ESG ele é muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais holístico. E exige da empresa um conhecimento maior, um engajamento maior, principalmente da diretoria executiva e do conselho de administração. Ok? Tem alguém que pediu aí, o Vlad, aborde mais sobre o risco cibernético e o impacto na ESG como um risco transversal. Pois é, ele é um risco transversal. O que ele é um risco transversal? De maneira muito clara. Porque um risco cibernético na TA, tecnologia de automação, ou no IT, tecnologia operacional, ele pode ocasionar acidentes ambientais, acidentes, né, com mortes de pessoas. Então, é um risco cibernético que tem que ser visto, tem que estar enquadrado num dos temas que foram colocados aqui. Além do que, o risco cibernético ele tem a ver também com a questão dos dados, da confidencialidade dos dados, que tem a ver com o social. Você proteger isso daí de maneira muito clara para não impactar muito a sua imagem. Então, o cibernético é um risco que tem que ser olhado com carinho, sim. Concordo com o Vlad, porque é um risco, na verdade, extremamente importante, porque ele é transversal. Ele bate a empresa inteira, ele rompe paredes da empresa inteira. Principalmente agora, onde o foco do ataque cibernético não é mais TI, e sim TA, obrigatoriamente. E a TA no Brasil, senhores, ainda hoje, ela está carente, né, de estar tendo investimentos, né, e principalmente sensibilização da autogestão. Mas pode ser colocado como risco do ESG, né? Por causa da cibernética, você pode ocasionar aí parada de turbina, parada de misturas químicas, ter explosão na fábrica, derramamento de, né, de produtos aí que vão danificar o meio ambiente, ok?
Acho que é isso que deu. Aspectos éticos em questões tributárias e contábeis. A questão tributária e contábil, a contabilidade, na realidade, você vai gerar, na verdade, passivos, né? Se você não tiver de forma muito clara. Passivo, na verdade, inclusive, passivo ambiental, por exemplo, entra como risco e entra na contabilidade tua, tá certo? Gera, na verdade, pancadas aí. Aí eu passo a palavra para a Silmara, que acho que ela entende bem melhor do que eu, né, Silmara? Então, professor, ele falou dos riscos cibernéticos. Não, embaixo, né? Falou do tributário e contábil Retorno agora. porque o seu áudio está aberto também. Agora parou de dar o retorno. Então, muito tem se falado dentro da governança as questões inerentes à LGPD, porque muitas vezes com dados sensíveis, a questão da discriminação algorítmica, inclusive, por planos de saúde. O que é discriminação algorítmica? Eu tenho acesso a determinados exames do cliente e aí eu faço uma discriminação em razão daqueles resultados. Então, dentro da área jurídica, as tutelas, elas realmente estão se ampliando bastante em relação às questões cibernéticas da LGPD. Obviamente, como o senhor falou, a questão cibernética ela vai muito além e ela pode englobar, inclusive, a operação de equipamentos, ou seja, ela precisa ser vista em todas as suas vertentes, de forma holística. Em relação às questões tributárias, a gente poderia, de repente, até fazer uma live só sobre isso, porque ela entra muito lá das práticas de anticorrupção, da transparência da empresa, se ela cumpre com as suas obrigações legais. Entra tanto de uma forma mais simples como um compliance, mas também já pode ser abordada do seu ponto de vista ESG também, porque é um pilar, é uma coisa muito básica de uma empresa, ela está dentro da legalidade com as suas questões tributárias, contábeis, enfim, ter essa gestão transparente. E é Ok, isso, da minha então. parte, eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, passar mais essa manhã juntos. Espero que tenhamos muitas outras reuniões como essa, tão agradáveis. E é isso aí, professor. Um abraço para o senhor. Ok, então. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, obrigado, Silmara, pela sua devoção, seu carinho aí com a gente também, parceira nossa, tá certo? Agradeço aí a audiência, o empenho e estamos à disposição. Como a senhora falou, nós vamos lançar um curso aí de 24 horas sobre ESG, nós vamos detalhar isso, né? Bem mais a fundo, fazendo aí, na verdade, exercícios com vocês e aplicando isso daí no sistema. Ok? Então, com isso, muito obrigado, Silmara, obrigado pela força aí e, mais uma vez, até a próxima, pessoal. Obrigado.